Oi, gente, mais um dia da nossa Semana do Turismo de Experiência, Inovação e Criatividade. E hoje a gente está aqui com Daniel Queiroga, que tem um projeto incrível chamado Casa da Lagoinha. Daniel, fala sobre o seu projeto. Bem-vindo, né, primeiramente. Obrigado, prazer estar participando desse projeto Prazer incrível. O projeto Casa da Lagoinha, ele busca mostrar para as pessoas que há lugares na cidade, né, Sim. que tem profundos valor de afeto, né? Então, assim, são significativos para as pessoas. Sim. Então, assim, a ideia do Casa da Lagoinha foi mostrar para a cidade de Belo Horizonte, para o mundo, que a Lagoinha não é esse lugar que as pessoas se referem, algumas pessoas se referem de forma pejorativa, né? Sim. Fala lá que lá é feio, lá é destruído, lá é isso, é aquilo, aquilo outro. Essa difamação é tão grande para mim, que sou nascido na região, minha família está no bairro há mais de 120 anos. Muito bacana. Então, assim, sou a quarta geração de pessoas que nasceram dessa família em Belo Horizonte. Aí eu falo assim, poxa, não é isso tudo que as pessoas falam, então eu quero mostrar. Então, assim, Sim. E aí eu comecei a querer esse projeto e comecei a mostrar. Foi a partir de um dia que a prefeitura reconheceu a Lagoinha como um conjunto urbano da cidade, como patrimônio. E foi legal que nesse processo, foi um processo assim, que uns anos antes a prefeitura tentou destruir uma parte do bairro para fazer um centro administrativo. Isso me deixou assim, muito, muito triste. Assim. Eu falei assim, gente, não pode. Isso aqui é o berço da cidade e a gente tem que contar isso para a cidade. Aí veio o tombamento. Eu comecei a mostrar as fotos das casas foram tombadas. Sim. As pessoas foram gostando, começaram a pedir para Daniel, quero conhecer, me leva. Aí foi desenvolvendo o projeto. Bacana demais. Então, já que você falou sobre isso, a gente está falando aqui pro trade turístico, né? Então, eu queria que você falasse a respeito do potencial turístico, já que você teve esse olhar para a Lagoinha. Eu gostaria que você falasse sobre o potencial turístico dos lugares, das cidades, dos bairros. Eu acredito que qualquer lugar ele tem um potencial turístico. Uhum. As pessoas que pensam assim, turístico é porque tem uma construção, não sei o quê, mas são fatos famosos. Mas todo lugar tem um fato famoso, ou tem um fato de relevância, muito assim que eu vejo de storytelling mesmo, sabe? Sim. Porque tem uma narrativa, toda região, qualquer lugar do mundo tem uma narrativa. Uma narrativa que a gente consegue mostrar que aquele lugar tem um afeto, uma emoção. E eu falei assim, a Lagoinha tem isso, porque eu descobri, através de anos, estudando, que aí a gente tem que estudar, né? Se a gente quer explorar o potencial tudo, tem que conhecer. Descobri que a Lagoinha é o berço de Belo Horizonte. Então, assim, foi na Lagoinha que começou as obras de Belo Horizonte, foi séculos antes também, foi onde era o limite do arraial do Curral del Rei, então a demarcação, sim, então um lugar que está presente na história da nossa cidade de Belo Horizonte, bem antes da sua fundação. Então, assim, a Lagoinha é o berço das homenagens. Eu acho isso uma coisa fantástica, porque as ruas da Lagoinha homenageiam as principais datas e pessoas responsáveis pela construção de Belo Horizonte, né, pela mudança da cidade de Ouro Preto para cá. Então, assim, eu vi que isso é uma questão de afeto. Sim. É uma questão narrativa que dá para as pessoas conhecerem. Não é só arquitetura, não é só as lendas urbanas, tem a Loura do Bonfim, que a gente fala, a Ventésima da Lagoinha. Não é só o copo Lagoinha, que todo mundo quer saber um pouco da história, por que no Brasil inteiro é americano e em Belo Horizonte é Lagoinha. Assim, tem essas coisas que tem um chamarisco, assim, mas eu acho que a Lagoinha tem uma narrativa, sabe? E para essa narrativa da Lagoinha, que é um lugar que seria assim, o berço da cidade, como fosse a maternidade ou a paternidade de Belo Horizonte, ao mesmo tempo, ela foi um lugar que foi vilipendiada pela cidade de Belo Horizonte, né? A construção daquele complexo da Lagoinha fez muito mal, não só para a cidade, mas também para a região da Lagoinha. Sim. Mas assim, depois de todo desse sofrimento, vamos dizer assim, e você conhece, quem conhece a Lagoinha vê lá que é um lugar super vivo de gastronomia, manifestações culturais, sabe? É samba, é futebol, além da gastronomia a gente tem
com gado, danças, festas religiosas, uma diversidade religiosa, não são só católicos, protestantes, evangélicos, a gente tem também religiões de matriz africana. Então, assim, é uma região rica em tudo que você imaginar. Então, assim, futebol, diversidade, religião, diversidade, gastronomia, diversidade. A gente pode explorar diversos braços, né, do turismo, não é só uma forma de fazer turismo. É experiência, sabe? A Lagoinha você vai desde um boteco, baixa gastronomia, até um restaurante de altíssimo garbo, né, de alta gastronomia. Então você tem essa experiência, você consegue andar na rua, você conhece renovadores de imóveis, que conseguem restaurar um móvel antigo como esse que a gente está sentado Sim. agora, e transformar ele em novo. Então você tem essa economia da restauração, da reciclagem. A Lagoinha é um lugar muito criativo, vamos dizer assim, né? É um lugar que sofreu tanto, mas ela sempre está se reinventando. Então acho que enxergar esse potencial que foi o diferencial. Né? Então, se a gente imaginar há 7 anos atrás, a cidade queria destruir a Lagoinha. Hoje, a cidade quer ocupar a Lagoinha. Né? Em 2019, a gente teve o Festival Cura Arte. Né? Fez uma edição, saiu da Sapucaí e fez na Lagoinha. Eu fui uma das pessoas que ajudou a levar esse projeto para lá. E eu até escrevi no meu Instagram, quando fez um ano do Cura, falando o seguinte: gente, é impressionante o potencial que a Lagoinha tem. Então, assim, se a gente consegue, que também são parte do trabalho, assim, acho que não adianta a gente só fazer o roteiro, a gente tem que atuar politicamente. Então, assim, hoje a gente está no movimento da Lagoinha para fazer com que a prefeitura crie um plano de ocupação urbanística para lá. Porque se você faz equipamentos públicos, né, intervenções públicas pontuais, você consegue estimular ainda mais o desenvolvimento. É que eu falo assim, lá tem lá uma loja que vende comida árabe, de uma família que também está lá há mais de 120 anos. Se você pega, potencializa esse empreendimento, você fortalece a economia local. Fortalece a economia local, né? Então a gente fala assim, lá tem muitas lideranças, assim, pessoal que quer mexer com política. Gente, não é ser eleito, não. Ou seja, a gente mexer com essa questão política, ou seja, pressionar os nossos governantes, ajuda nós potencializarmos os nossos negócios. Porque se a Lagoinha melhorar ainda mais do que ela já está, porque ela tem muito potencial, ali vira um polo turístico fantástico. E econômico, né? Sim, que já mas pode ser mais. Pode ser mais bem explorado, pode né? Ser mais. E pensando nisso, já que você linkou, né, com essa questão das experiências, eu queria que você falasse um pouco a respeito do projeto que você tem, pensando na experiência de quem participa desse projeto. Então, como que se dá a construção desse projeto? Como que você estrutura o seu projeto? Eu comecei, foi interessante como eu comecei, porque o primeiro rolê de passeio, experiência turística que eu fiz para alunos meus da Faculdade de Direito. Uhum. Então, a faculdade queria que a gente tivesse uma aula diferente, e dentro da região da Lagoinha a gente tem o cemitério do Bonfim. Sim. Que tem um potencial turístico incrível. E naquela época, o cemitério do Bonfim tinha se declarado ponto turístico da cidade. Aí eu pensei assim, para ser ponto turístico, a gente precisa de uma estrutura mínima, né? Tipo banheiro, Sim. mapas, informações, né? Chegar na rua, você chega na Rua da Bahia, tem as informações sobre alguns prédios históricos, né? E você vai no cemitério do Bonfim, você não tem muita informação dessa forma. Então eu queria levar os alunos, como o turismo também faz parte do estudo do direito. Sim. Né? Aí eu falei assim, então vamos levar para os meninos conhecer um bem público, para a gente falar de turismo, falar de economia, falar de desenvolvimento e falar de serviços públicos, né? Porque ele presta um serviço público para a cidade. Levei os alunos. Então, e aí a primeira experiência que eu fiz, eu fiquei impressionado como que os meus alunos, que tinham um certo preconceito de conhecer um cemitério, que eles tinham também um certo preconceito de ir na região da Lagoinha, como que eles ficaram encantados. Aí fui fazendo, depois no ano seguinte comecei a sair do cemitério, ia para o cemitério com os alunos, comecei a levar eles para conhecer uma parte do bairro Lagoinha. E eu fui ficando assim, maravilhado com o feedback deles. Assim, isso é lindo, nossa, não sabia que isso aqui era incrível. Porque as pessoas... E é um passeio a pé, né, Daniel? A pé. Que é uma coisa que é importante a gente destacar, porque é uma experiência de olhar mesmo, que eu sempre falo, né? Olhar para fora da janela do carro.
É a gente estar no lugar e ver e ter uma percepção diferente daquela que a gente tem caminhando ali na correria. Isso, que assim, eu acho que não é só olhar, não. A Sim. gente tem que educar os nossos olhos Exato. para enxergar. Porque às vezes a gente tem uma construção que tá assim, sendo... Como é que eu falo? Se ela tá em ruínas ou tá precisando de uma pintura, mas você vê ali no meio daquela sujeira, daquela feiura, algo muito bonito. Então assim, a gente tem que se educar a olhar, né? E assim, às vezes tem pessoas que falam que as construções antigas de Brasília estão horrorosas, estão demolidas. Sim. Não, gente, aprende a olhar os elementos, os símbolos que tem nos prédios. Então eu comecei a fazer isso com os meus alunos. E assim, é um passeio totalmente a pé. Eu falo assim, Alagoinha é um lugar que tem pouca arborização. Sim. Então, assim, gente, ó, protetor solar, aguinha, repelente, porque tem dengue, né? Então faço mando um e-mail para eles antes com todos assim os cuidados que deve ter, né? Também cuidado com gestão de bebida alcoólica. No cemitério é proibido a gestão de bebida alcoólica. Tem gente que acha que vou fazer um passeio turístico, eu vou tomando uma. Assim, eu faço esse cuidado para não ter essa questão. Também a pessoa está andando na rua, elas podem se ingerir álcool, elas podem tropeçar, machucar o pé. Então tem esse cuidado de fazer. Então a gente faz esse caminho, né? E começou como eu falei, tinha começado com os meus alunos. Mas chegou um dia que eu falei assim, gente, a faculdade que eu trabalho não me dá um incentivo. Mal ela quer pagar para mim o seguro para os alunos. Os alunos estão saindo comigo a pé. Se eles quebram o pé, quando são atropelados por qualquer coisa, a responsabilidade é minha. A gente tem que pensar em tudo isso, né? Na hora de organizar Claro. o roteiro. E aí, assim, de todos os passeios que eu fiz pela faculdade, só eles pagaram o seguro. Aí depois eu falei assim, não vou dar mais pérola para a faculdade, eu vou aproveitar isso para mim, né? Eu acho que Sim. assim, não transformei esses roteiros em uma fonte de renda principal minha, né? Mas comecei a cobrar por isso. Então, quando eu fui precificar, eu achei muito difícil assim, a gente precificar, porque a gente pensa assim, quanto vale uma hora minha, né? Eu penso assim, se eu sou professor, se eu pensar minha hora como professor, doutor e advogado, é um preço. Mas se eu não estou fazendo esse serviço de jurídico, estou fazendo um serviço de turismo. Então eu comecei a pesquisar pessoas que já tinham iniciativas semelhantes. Sim. E na época que eu comecei, em Belo Horizonte não tinha muita coisa disso. Estou falando assim, 2014, 2015, né? E aí eu comecei a ver também em outras cidades do Brasil, né? Tinha lá em Salvador e no Rio de Janeiro. Comecei a ver e fui chegando no preço dentro de mercado que poderia cobrir os custos de água, do guia, também. Mas é isso que eu queria ver com você. O que é importante na hora de montar essa precificação, além de ter esse comparativo, né, com outros passeios semelhantes, olhar também sua bagagem cultural e profissional, o que também não pode faltar? Porque na hora de precificar a gente tem que levar em conta até as mínimas despesas ali, né? Então como fazer? Como montar isso? Assim, despesas, se for fazer um anúncio nas redes sociais, Sim. o custo desse anúncio, né? Do posicionamento das publicações, porque a experiência que eu tenho de rede social, se eu coloco uma imagem com texto, ela a rede social não entrega, então você tem que funcionar. Não é distribuído. Então tem esse custo, então tem um custo, você pensa assim, qual plataforma que você vai usar para poder vender, né? Você vai esperar o pessoal chegar lá na hora e te pagar? Então às vezes a pessoa reserva uma vaga e na hora não aparece, então às vezes é melhor você cobrar antes. Então você tem plataformas na internet que vendem esses ingressos para você, que te cobram uma taxa. Então você tem que pensar também nisso. Outra coisa que eu penso que às vezes quando eu faço alguns rolês, eu faço só comigo. Eu paro em lugares o pessoal comer, aviso que o lugar que a pessoa for comer é conta dela. Sim. Né? Mas às vezes eu levo as pessoas para conversar com um morador ou com algum empreendedor da região, eu combino um cachê com essa pessoa, então eu também coloco, né? Porque não adianta você querer fazer um roteiro turístico e levar os seus clientes, né? Para conhecer alguém importante, alguém relevante e não pagar um cachê para aquela pessoa. Porque ainda que ela dedique 10 minutos do dia dela, meia hora, ela está se dedicando e ela está trabalhando, né? Isso que eu estou fazendo um passeio que é cobrado, né? Pode ser um passeio gratuito, também que você pode fazer, né? Se às vezes você quer trazer as pessoas para conhecer seu bairro e não quer cobrar, também fica livre. Mas eu acho assim,
eu acho que eu aprendi isso há muitos anos. Tudo que é de graça, as pessoas não necessariamente vão valorizar aquele conhecimento. Então, ainda que o valor seja simbólico, se você quiser, né, cobram sempre um valor simbólico. Agora, quem quer trabalhar de forma profissional, como sempre que eu faço os meus rolês, eu tento fazer de forma profissional, né, dando informação, às vezes eu faço um e-book para os participantes também, então você tem que contabilizar no preço. Ó. Sim. Quanto custa fazer um e-book? Ou seja, quantas horas, né? Qual a informação que você está passando? Então, às vezes você precisa de um designer, então você tem que diluir também esses custos de produção no passeio. Agora, você faz um e-book que você vai usar em 10 passeios, por exemplo. Você não vai diluir, você vai diluir o custo dele em 10 passeios. Se for colocar Sim. tudo num único passeio, aí você tá o quê? Vai ficar caro demais. E é importante porque nesse momento especial que a gente está vivendo no mundo, né, pensando na questão da pandemia, que é um assunto que sempre volta, é uma oportunidade para muita gente que às vezes está um pouco perdido, né, sem saber o que fazer diante desse cenário, de tantas mudanças, de novos protocolos. Então, assim, pensar em algo que possa, né, trazer essa renda, esse benefício, né, na sua própria, na sua economia mesmo ali, para se manter e fazer uma coisa personalizada, que pense nisso, que leve em conta a experiência, uma experiência diferente, né, explorar uma vivência, explorar a cidade de novas formas. Explorar né? os sentidos, porque quando a gente está andando na rua, a gente tem o cheiro, tem a visão, tem noção. É muito legal, às vezes eu levo o pessoal no cemitério do Bonfim, eu faço as pessoas pegarem certas pedras que ficam lá, mas a gente pega aqui, sente. Aí eu falo que essa pedra, ela veio da pedreira do Prado Lopes, ela tem, né, foi retirada 130 anos atrás. E foi trabalhada. Eu falo assim, esse arquiteto que pegou, sabe? Tipo assim, é legal a gente fazer mexer com os sentidos. Mas eu também acho que também é determinante para você fazer uma excelente experiência, é o conteúdo que o seu cliente quer receber, mas que você também quer passar. Então você tem que saber doar, equilibrar isso. Não só tudo aquilo que você quer falar, mas também aquilo que eles querem ouvir. Então é muito importante você sentir, questionar o seu seguidor, o seu cliente, para ele poder te dar o feedback do que ele quer ver. Sim. Então, assim, porque isso até ajuda na construção de novos roteiros e de novas propostas, né? Mas eu acho assim, que o guia, né, quando você vai levar um grupo, você tem que estar preparado para qualquer tipo de resposta, pergunta. Então, assim, eu falo, se você quer ver seu bairro, por mais que no nome ou na configuração dele não seja um local convencionalmente turístico, e você quer transformar nisso, eu falo assim, estude profundamente. Aí eu vou falar um pouco do que eu estudei para conhecer a Lagoinha, né? Sim. Porque assim, essas informações que você pega no site da prefeitura, de qualquer bairro, elas são muito superficiais. Então, procure conversar com moradores mais antigos, vá no arquivo procurar dissertações de mestrado, pesquisas, artigos. Na internet também você consegue achar muita informação. Mas uma coisa que... isso aí é um pouco assim, acho que o meu gosto pessoal. Eu sou apaixonado por toponímia. Ou seja, o significado dos nomes dos lugares. Muito legal. Então assim, por que a rua chama Bonfim? Por que o cemitério chama Bonfim? Por que chama Lagoinha? Aí não vou pensar só na região da Lagoinha, eu vou pensar assim, Belo Horizonte, por que chama Afonso Pena? Por que chama Avenida do Contorno? Então, eu fui fazendo essa pesquisa, e eu pesquisei isso dentro da região da Lagoinha. Então, quando chega lá umas pessoas, eu sei falar para elas por que aquela rua chama daquele jeito, quando que aquela rua foi aberta, quem foi o primeiro morador, quando que foi feita uma construção específica. Também você fazer o roteiro antes, né? Você sozinho, observar cada ponto que o espectador vai ver, né? E pesquisar essas informações. Muito bacana. Acho que isso é um pouco de dicas assim, que eu posso dar. E pensando, né, nessa questão ainda dos roteiros, sempre tem um plano B, né, Daniel? Para cada experiência que você coloca e acrescenta ali, Sim. porque todas podem ter sofrer algum tipo de alteração, Teve né? uma que você foi comigo, choveu, né? Choveu. Sim, então qual que é o plano, né? Como é que lida com essa situação, com tranquilidade? Qual dica que você deixaria aí pra... Gente, não tem que desesperar, né? Sim. A gente ficar nervoso por causa de um atraso, assim, acho que isso a gente só nos complica. Atrasou, choveu,
né? Eu lembro que no dia que choveu lá a gente parou, ficamos conversando, eu fui trazendo outros assuntos sobre aquele lugar, a gente foi batendo Porque aí você também não deixa seu grupo ansioso, né? Claro. As pessoas que já estão ali esperando. Tem um plano para saber, né, para onde você pode se abrigar também. A gente ficou lá conversando, a chuva foi rápida, depois continuamos o passeio. Acho que é isso, plano B você tem que ter na cabeça, também às vezes até de roteiro também. Sim, sim. E pra gente fechar, queria que você falasse a respeito da divulgação também. Como que você divulga os seus projetos, pensando agora, né, no marketing digital, das ferramentas que a gente tem à nossa disposição, das redes sociais, como é que você trabalha a divulgação? Então, eu tenho trabalhado muito nas redes sociais divulgando informações sobre construções da Lagoinha, sobre fatos históricos, e também tenho feito lives. Sim. Só que assim, o caso da Lagoinha não é um projeto não é só de fazer roteiros turísticos. Eu acho que é importante educar as pessoas. Treinar o olhar, né? Treinar o olhar. Então assim, se a gente está falando de turismo, a gente tem que falar de patrimônio cultural. Quando a gente fala patrimônio cultural, muitas pessoas pensam que é apenas aquele tombamento, aquele prédio histórico. Não, mas existem as manifestações imateriais, né? Sim. E quando a gente fala patrimônio cultural, é aquele patrimônio, seja aquela manifestação cultural material, uma construção, um design, uma cadeira, ou aquele imaterial, que é a literatura, a música, a história, etc. Então, quando a gente fala de patrimônio, é o Estado que reconheceu aquela manifestação da humana como relevante. Mas, sim, ainda que eu não tenha reconhecimento oficial do Estado, do município, do Estado Federado ou da União, o seu bairro tem uma manifestação cultural. Então, acho assim, eu educo as pessoas para conhecer essas manifestações, entenderem qual que é o procedimento para elas poderem registrar essas manifestações. Sim. Então, assim, eu acho importante a gente tomar conhecimento também e conhecer também a nossa cidade, porque cada pessoa é um potencial cidadão, né? Porque todos somos cidadãos, mas a gente não exerce a nossa potencialidade como cidadão. Sim. Não é só votar, fiscalizar, nós temos que participar da vida urbana. Ocupar os espaços. Ocupar. Né? E sim, é impressionante. Na região da Lagoinha, você tem uns problemas assim, sociais, de degradação. E assim, quando a região foi ocupada, você melhora o aspecto do ambiente, você traz novos investimentos. O exemplo do Cura. Ano passado a gente fez lá, num lugar que tem um potencial para ser um mirante, que não, sim, tem uma construção ainda. E depois do Cura, dois espetinhos abriram na rua próximo. É um lugar que já começou a ser... Já desenvolve o potencial econômico ali, turístico, né, da região. E eu falo assim, se você quer salvar o seu bairro, salvar a sua cidade, levar pessoas para ter experiências turísticas, não adianta você ficar dentro de casa, no Netflix o dia inteiro, né? A gente tem que ir para a rua. Assim, eu até critico muito a arquitetura do século XXI, porque a arquitetura do século XXI joga as pessoas para dentro de condomínios, né? Sim. Eu tenho minha área gourmet, minha área... Né? As pessoas ficam fechadas, ninguém tem um olho para a rua. Sendo que a verdadeira vida das pessoas, assim, a vida da cidade, não é a verdadeira vida, mas a vida da cidade, ela acontece na rua, ela não acontece dentro do apartamento. Principalmente se a gente considerar que o condomínio ele é fechado, ele é padronizado, né? Então ali na rua a vida acontece. Você vai para um restaurante, todo restaurante tem janela. Você olha para a rua. Sim. A vida se dá na rua, as pessoas se conhecem na rua. Sim. Tudo bem, se conhece pela internet, mas a questão física, o contato físico humano acontece na rua. Sim. Então assim, eu busco também educar as pessoas nesse aspecto, ou seja, de como ser um cidadão participativo na sua cidade. Porque é assim que a gente pode ocupar. Porque assim, a gente ficar naquele roteirinho tradicional, Pampulha, Praça da Liberdade, Praça do Papa. Bom, o Brasil tem tanto mais. Uma cidade riquíssima, né? De diferentes, como você falou no início, né? A gente tem potencial esportivo, culinário, a gente tem uma gastronomia incrível, a gente tem riquezas naturais no entorno da cidade, então acho que tem muito a ser explorado. Tem sim. E eu fico impressionado com isso. Teve um dia que um cara fez uma enquete no Instagram, mostrou uma foto de uma casa que fica dentro de um parque municipal. Ninguém acertou. Eu fui o único.
porque é o Parque Lagoa do Nado, na Pampulha, né? Assim, um parque que muita gente não conhece, assim, tem cada coisa em Belo Horizonte. A gente não conhece os nossos parques, e tem uns parques incríveis. E uma coisa assim, que é até legal falar isso, que eu desde que eu me entendo por gente, eu sou um turista na minha própria cidade. Eu lembro que eu devia ter uns 20 anos, veio uns paraguaios, eu trabalhava na prefeitura e teve uma conferência lá que a gente trabalhou na organização de um evento. E veio gente da América do Sul toda. Eu fiquei muito amigo de um grupo de paraguaios. Depois que acabou o evento, eu levei esses paraguaios para conhecer a cidade. Aí, essa turma aí começou a me fazer entender que eu tinha que também tirar foto nos pontos turísticos. Então, desde então, todo lugar, ponto turístico que eu vou, eu tenho uma foto de turista. A gente não é turista na própria cidade, né? Sim. Então, assim, eu tenho isso, assim. E acho que isso aguça a minha curiosidade para conhecer mais sobre a cidade. Por isso que eu falo, tem lugares incríveis nessa cidade, assim, do Barreiro a Venda Nova, da Zona Oeste, né? Calafate, E eu acho que Sagrada Família. A gente está falando, né, de um momento que a gente está vivendo, como eu disse, muito ímpar, muito particular, em que a gente está com restrições de viagens e, né, nem todo mundo tem a oportunidade de viajar nesse momento, né, por questões da pandemia. Então, explorar a própria cidade, transformar o potencial turístico da transmitir essa sensação de pertencimento mesmo da cidade de Belo Horizonte, vivenciar os espaços, ocupar esses espaços é muito importante. Imagina assim, você pegar um final de semana, se hospedar num hostel, num hotel na região ali do Horto e fazer turismo no Horto, né? Tem uma área de botânica lá, tem um presépio, tem muita coisa para você conhecer. Sim, com certeza. A cidade, ela tem essas joias, né? E, assim, eu gosto de falar, quanto mais longe do centro, a cidade é mais incrível. Não que o centro não seja incrível. Não desmerecendo o centro, porque a gente tem muito, né? Tem muita informação sobre esses lugares. Muita informação. Mas você vai lá, na Zona Leste, por exemplo, né? Sem contar a gastronomia, as construções, né? Então isso é fantástico. Música, futebol, moda. Nossa cidade é muito rica. Acho que o papo foi muito bom, né? Acho que o nosso trade turístico aí vai receber muita informação, o seu olhar apaixonado pela cidade, e espero que você tenha gostado. Eu adorei, espero ter ajudado. Estou à disposição aí, né? O pessoal pode me seguir nas redes, me procurar, que eu estou sempre à disposição de ajudar e construir, né? Que, assim, abraçar a nossa cidade é o melhor que a gente pode fazer para enfrentar esse desafio do mundo. Esse desafio, né? Com certeza. Então é isso, gente. A gente encerra esse bate-papo hoje com o Daniel por aqui.